vídeo de hoje vamos entender o que é a erosão do solo, quais são seus efeitos na agricultura e como controlá-la na prática. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Nova Safra. Vamos entender o que é a erosão do solo e como ela acontece. A erosão do solo nada mais é do que o deslocamento de terra de um determinado local para o outro. A erosão do solo ela acontece através de dois fatores. O primeiro fator são os fatores naturais, são o vento, o sol que incide no terreno, a incidência de chuva no terreno. Essa última incidência de chuva é a que mais causa erosão nos solos agrícolas. Já o segundo fator, pessoal, acontece através da ação do homem. Ou seja, são práticas inadequadas que os produtores rurais realizam no dia a dia no campo. Como, por exemplo, aberturas de área para plantio sem um devido planejamento, limpeza de área utilizando queimadas, utilização inadequada de defensivos agrícolas e fertilizantes, plantio inadequado em terrenos mais inclinados, ou seja, mais íngremes, monocultivo excessivo de culturas anuais, sem realizar uma rotação de cultura, e também a falta de manutenção das pastagens. A erosão, pessoal, além dela prejudicar bastante o meio ambiente, ela também acarreta grandes prejuízos para o produtor rural, para a agricultura. Ela tira a camada superficial ali do solo, e essa camada superficial é onde se encontra a maior quantidade de nutrientes, de matéria orgânica. Então isso vai diminuir a fertilidade natural do solo. Além da erosão arrastar essa grande quantidade de terra, ela também leva embora as sementes dos plantios, leva embora os defensivos, os adubos, plantas já formadas. Então ela causa um grande prejuízo para a agricultura. Muitas das vezes o produtor rural não consegue realizar o plantio novamente nessas áreas. Então ele precisa mudar para outra área até conseguir recuperar essa área degradada. Uma estimativa da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, fez um estudo e apontou que cerca de 80% da degradação de todos os solos do mundo são através da erosão. Então veja, pessoal, a erosão é um fator muito importante na preservação dos nossos solos agricultáveis. A erosão ela vai depender da característica física, química e biológica de cada tipo de solo. Os tipos de solo que mais sofrem com a erosão são os solos íngremes, são os fundos de vale, são os solos que têm muita incidência de luz, e também os solos arenosos. Os solos arenosos, por exemplo, são os solos que mais sofrem com a erosão. São solos bastante permeáveis, mas por outro lado, são os solos mais soltos, então eles são mais arrastados facilmente. Já os solos que são mais estruturados, que têm uma quantidade de macroporos maiores, têm mais agregados, ocorre uma permeabilidade da água maior. Então esse escoamento superficial da terra, ela também é menor, então diminui a erosão. E a erosão, por acarretar um escoamento superficial da terra, ela acaba assoreando os rios. Então além dela prejudicar as áreas agricultáveis, diminuindo a fertilidade, levando embora a semente, os adubos, até as plantas já formadas, ela também prejudica o meio ambiente nesse sentido. Acaba matando os peixes, a fauna e a flora do rio, seja pela turbidez da água ou pelo próprio assoreamento dos rios. Vimos que a erosão do solo ela causa bastante danos, tanto ao meio ambiente quanto ao produtor rural. Mas como podemos minimizar ou até mesmo evitar que a erosão aconteça nas nossas áreas agrícolas? Existem algumas técnicas e alguns manejos que dá para o produtor rural realizar na sua área e vai evitar que a erosão do solo aconteça, vai minimizar a ação da erosão. A primeira técnica que vamos ver é o sistema de plantio direto. O sistema de plantio direto é o mais utilizado hoje no Brasil para culturas anuais. Esse tipo de sistema ele reduz até 95% da erosão do solo, pelo fato de não estar revolvendo o solo ali, porque o plantio consiste em fazer a semeadura direto no solo, sem estar fazendo uma gradagem, sem estar fazendo uma aração. São processos que vão revolver muito o solo, deixando o solo mais exposto para a erosão. O sistema de plantio direto também favorece o aumento da cobertura do solo. A cobertura do solo ela é essencial para que o escoamento da água não aconteça. O próximo manejo, pessoal, que o produtor pode realizar é a rotação de cultura. A rotação de cultura, além de realizar um controle natural de pragas e doenças na área, ela também
mantém o solo coberto. Ela não deixa o solo exposto. Porque o solo, quanto mais exposto ele tiver, mais favorável, mais ele vai estar sujeito à erosão. Então, a rotação de cultura, além de favorecer o controle de praga, de doença na área, também vai evitando assim a erosão do solo. O próximo manejo que o produtor pode estar realizando é o cultivo de leguminosas arbóreas ou arbustivas. Essas plantas da espécie Fabaceae, elas têm uma características de se estabelecer e desenvolver em solos degradados. Elas podem crescer e se desenvolver em solos considerados contrários à sua produção. Essas plantas elas ajudam a desenvolver e aumentar os nutrientes no solo, como é o caso da crotalária e do feijão gandu. Essas plantas elas realizam simbioses com fungos e bactérias presentes no solo. Um exemplo são os rizóbios, que são bactérias, e os fungos micorrizas. No processo de simbiose que as plantas, que as leguminosas realizam com essas bactérias e esses fungos no solo, ela consegue fixar o nitrogênio do ar, da atmosfera, e deixá-lo disponível para as plantas. O produtor, então, pode estar realizando o plantio dessas leguminosas em consórcio com as culturas já implantadas na área, que é o caso das culturas perenes, por exemplo, os produtores de café, pode estar plantando na interlinha do café ali, feijão gandu ou crotalária, ou também em áreas de cultivo de culturas anuais. Também pode ser utilizado em pastagens, em consórcio com algum tipo de gramínea. Então, através da simbiose que essas plantas realizam com os fungos e bactérias, começa a ficar disponíveis os nutrientes no solo, principalmente o nitrogênio. Então, isso vai fazer com que outras plantas comecem a se desenvolver nessa área. E dessa forma, começa a ocorrer uma ciclagem dos nutrientes. Então, essa ciclagem ela vai melhorando então, ali, as características químicas do solo, vai melhorando então, a microbiota do solo. Então, vai tendo mais condições favoráveis para desenvolver outros tipos de plantas. Então, através desse processo, o solo ele vai recompondo suas características gradualmente. Um outro fator que também auxilia muito na redução da erosão é a utilização de drones. O drone ele pode ser utilizado de duas formas na agricultura. A primeira delas é a utilização do drone para mapeamento de áreas. Esses mapeamentos que são realizados nessas áreas, eles servem para você fazer um planejamento, fazer um estudo de como vai ser implantado a sua cultura. Vai favorecer bastante como você vai utilizar o seu solo. Você sabendo como utilizar o seu solo, o tipo do solo, o declive do solo, você vai estar também evitando a erosão. O outro fator é a utilização do drone para pulverização. Está sendo muito utilizado hoje em várias culturas o drone para pulverização. Um grande benefício da utilização dos drones na pulverização é que reduz a entrada de maquinário nas áreas. Porque quanto mais você entrar com maquinário, seja para adubar, para pulverizar, para fazer qualquer tipo de manejo, mais compactação você vai gerar no solo. Então a compactação ela leva à erosão do solo. O próximo fator é a posição do plantio. A gente precisa levar muito em consideração a posição que a gente vai plantar a nossa cultura por vários fatores. Por exemplo, em áreas que tem muita incidência de vento, o ideal é você plantar a sua lavoura no ângulo de 90 graus perpendicular onde que passa a corrente de vento. Em áreas um pouco íngreme, que o produtor realiza o plantio de culturas anuais, ele pode realizar o plantio em faixas. Ele pode realizar o plantio em faixas longas, alternadas, juntamente com a rotação de cultura. Isso tem favorecido bastante a redução da erosão do solo. Se o produtor for realizar um plantio para evitar a erosão hídrica, o ideal é que o plantio acompanhe as curvas de nível. Já se for para evitar a erosão eólica, ou erosão do vento, o plantio deve ser feito perpendicular à incidência do vento. E o último fator, pessoal, que a gente vai estar falando aqui é o sistema de irrigação de plantio. É importante o produtor saber qual tipo de terreno que ele vai realizar a irrigação, a topografia desse terreno, o tipo do solo, porque é importante o produtor saber todos esses fatores antes de estar instalando um sistema de irrigação, para que não haja também erosão através da irrigação, porque excesso de água também na área, através da irrigação, pode levar à erosão do solo. Então é importante o produtor saber
o tipo do solo, a topografia, o relevo, as características físicas do solo, para que a quantidade de água que vai ser aplicada seja o ideal para aquela cultura, que não passe e não ocorra a erosão através da irrigação. Outro ponto também muito importante é o sistema de drenagem. É importante que o produtor tenha um sistema de drenagem muito eficiente, utilizando calhas e tubos para escoar a água, não deixar a água livre na área. E a junção desses dois fatores, tanto a drenagem, o sistema eficiente de drenagem e o sistema de irrigação, esses dois fatores juntos irão determinar a quantidade de água sem escassez e sem excesso que a sua área irá receber, fornecendo a quantidade exata que a cultura exige para o seu desenvolvimento. Fazendo isso, você vai estar evitando muito a erosão do solo, porque essa água que escorre da chuva ou da irrigação, ela tem que ser drenada e encaminhada para um reservatório. Pessoal, acabamos de ver então alguns fatores, algumas práticas, alguns manejos que os produtores rurais podem estar utilizando na sua propriedade para estar minimizando ou até mesmo evitando a erosão. Mas outro ponto muito importante também, que eu já até falei aqui no vídeo, é o produtor conhecer a sua área, é sabermos utilizar o nosso solo. A gente precisa saber utilizar corretamente o nosso solo, saber quais são as características dele, qual o tipo de solo, o declive, a topografia, né? A capacidade de uso, a posição do terreno, tudo isso vai influenciar para a gente fazer um planejamento até mesmo antes da gente plantar a cultura. O produtor saber, conhecer quais são as predisposições do seu solo vai auxiliá-lo bastante num planejamento para poder reduzir a erosão do solo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo, que tenha esclarecido algumas dúvidas em relação à erosão do solo, alguns manejos de como evitar a erosão. Eu vou ficando por aqui. Peço a vocês que se inscrevam no canal, que curtam o vídeo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo. Para mais informações, dúvidas ou consultoria, link na descrição do vídeo.